Você já sentiu que dentro de você existe uma força maior, uma energia inexplorada, um potencial adormecido que poderia transformar radicalmente sua vida se fosse despertado? Essa é a provocação inicial de Tony Robbins em Desperte seu gigante interior. Nos primeiros instantes, ele deixa claro: cada ser humano possui um poder gigantesco dentro de si, mas a maioria vive como se estivesse acorrentada, incapaz de acessá-lo. A questão não é se esse poder existe, ele já está aí, pulsando em cada um de nós. A questão é: você vai despertá-lo ou vai continuar adormecido, permitindo que a vida passe sem expressar quem realmente é? Eu resumo. Audiobook de hoje: Desperte seu gigante interior, de Tony Robbins. Se quiser mergulhar de cabeça nessa obra maravilhosa, vamos deixar o link do livro físico com desconto no comentário fixado. Agora, prepare seu cafezinho, porque nosso resumo já vai começar. Robbins nos coloca diante de uma verdade inegável: a vida que vivemos hoje é resultado direto das decisões que tomamos no passado. Cada escolha, cada hábito, cada pensamento moldou o destino em que estamos agora. Se quisermos um futuro diferente, precisamos aprender a tomar decisões conscientes, poderosas e transformadoras. O despertar do gigante interior começa exatamente aqui, no instante em que você decide assumir o controle da própria vida. Ele compartilha que, ao longo de sua trajetória, percebeu que as pessoas mais felizes e bem-sucedidas não são aquelas que nasceram com mais talentos, sorte ou privilégios, mas aquelas que descobriram como acessar sua força interior e a colocaram em ação. O gigante interior é essa força, essa voz poderosa que, quando despertada, não aceita menos do que uma vida plena, vibrante e significativa. Robbins nos convida a abandonar a ideia de que somos vítimas das circunstâncias. Ele afirma com convicção: não são as condições externas que determinam sua vida, mas sim as suas decisões internas. Essa virada de chave muda tudo, porque nos tira da posição de espectadores e nos coloca na cadeira de protagonistas. O poder de uma decisão. Tony Robbins insiste que uma única decisão pode mudar o curso de uma vida inteira. Pode ser a decisão de mudar um hábito, de terminar um relacionamento tóxico, de iniciar um projeto ousado, de buscar crescimento pessoal. Decisões moldam destinos. Ele dá exemplos de pessoas comuns que, ao decidirem com firmeza, transformaram realidades antes inimagináveis. Pessoas que deixaram vícios, reinventaram carreiras, reconstruíram famílias ou criaram empresas de sucesso simplesmente porque decidiram não aceitar mais uma vida mediana. Mas Robbins vai além. Ele explica que não basta decidir superficialmente. A decisão verdadeira é aquela carregada de emoção, aquela que queima como fogo interior e não permite retrocesso. É quando você não diz vou tentar, mas declara: eu vou, custe o que custar. Crenças. As correntes invisíveis. Se decisões moldam destinos, crenças moldam decisões. Robbins explora como as crenças são forças invisíveis que governam nossos comportamentos. A maioria das pessoas carrega crenças limitantes, ideias negativas sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre o que é possível. Essas crenças funcionam como correntes que prendem o gigante interior. Se você acredita que não é capaz, não tentará. Se acredita que não merece, não permitirá que coisas boas permaneçam. Se acredita que o mundo é hostil e injusto, viverá defensivo e com medo. Por outro lado, quando cultivamos crenças fortalecedoras, tudo muda. Robbins mostra que crenças são como lentes. Duas pessoas podem enfrentar a mesma situação, mas interpretar de maneiras totalmente diferentes, com resultados opostos. Aquele que acredita que cada desafio é uma oportunidade cresce, enquanto aquele que acredita que desafios são castigos se paralisa. O poder do gigante interior está diretamente ligado à qualidade das crenças que alimentamos. Emoções como combustível. Robbins nos ensina que emoções são forças poderosas que direcionam nossa vida. Alegria, confiança, determinação e gratidão são combustíveis que nos impulsionam. Medo, raiva, dúvida e desânimo são correntes que nos paralisam. Ele revela que a maioria das pessoas vive como refém das próprias emoções, reagindo automaticamente ao que acontece. Mas é possível assumir o controle. É possível aprender a direcionar emoções em vez de ser arrastado por elas. Um dos segredos revelados no livro é que emoções não acontecem por acaso. Elas são geradas por padrões de pensamento, linguagem e fisiologia. Se mudamos a forma como pensamos, falamos e usamos nosso corpo, podemos mudar instantaneamente o estado emocional.
Essa é uma das chaves para despertar o gigante, aprender a criar estados emocionais de poder sob demanda. O chamado à ação. O primeiro capítulo é um grande despertar. Tony Robbins não está oferecendo apenas motivação passageira. Ele está lançando um chamado profundo para que cada leitor, e agora, cada ouvinte, assuma de vez a responsabilidade pela própria vida. O gigante interior não desperta sozinho. Ele precisa ser chamado por decisões firmes, crenças fortalecedoras e emoções dirigidas. Robbins nos lembra que, a cada dia, temos a chance de escolher se viveremos como vítimas das circunstâncias ou como mestres do destino. E aqui, ele deixa o primeiro gancho poderoso. Se você pudesse decidir hoje mudar tudo, se pudesse tomar a decisão que libertaria seu poder interior, o que escolheria? Essa é a pergunta que abre a porta para o restante da jornada. Capítulo 2. Quebrando as correntes invisíveis. O poder das crenças. Tony Robbins afirma sem rodeios: nós não vivemos a vida como ela é, mas sim como acreditamos que ela é. Essa frase é um divisor de águas, porque revela que as crenças não são apenas ideias abstratas na mente, mas os filtros através dos quais interpretamos toda a realidade. Imagine duas pessoas diante do mesmo desafio: perder o emprego. Uma acredita que foi arruinada e que nunca conseguirá se reerguer. A outra acredita que essa é uma oportunidade para recomeçar em algo maior e mais alinhado com seus talentos. O fato é o mesmo, mas o impacto é completamente diferente, porque o filtro das crenças mudou a forma de viver a experiência. Robbins nos mostra que crenças são forças invisíveis que governam nossas decisões e ações, moldando o destino de forma silenciosa. Algumas nos fortalecem, outras nos aprisionam. E o grande desafio é que muitas dessas crenças foram adquiridas inconscientemente, herdadas da família, da sociedade, de experiências passadas, e nunca questionadas. O que são crenças? Crenças, segundo Robbins, são convicções emocionais sobre o que é verdadeiro. Não se trata apenas de pensamentos racionais, mas de certezas impregnadas de emoção. É por isso que crenças são tão poderosas. Elas não apenas ocupam a mente, mas também inflamam o coração. Se alguém acredita profundamente que não é bom o suficiente, essa crença não é apenas uma ideia, é uma emoção paralisante que afeta cada área da vida. Da mesma forma, se acredita que merece amor, prosperidade e crescimento, essa convicção se transforma em combustível para agir. Robbins insiste que o que realmente importa não é se uma crença é verdadeira ou falsa em termos absolutos, mas se ela é fortalecedora ou limitante. O que ela produz na vida é mais relevante do que sua origem. Crenças limitantes. As correntes que prendem o gigante. Grande parte do livro é dedicada a expor as crenças limitantes, aquelas vozes internas que dizem: eu não consigo. Eu não mereço. Sempre será assim. Não tenho sorte. Não sou inteligente o suficiente. Essas frases, repetidas mentalmente, se tornam correntes invisíveis que aprisionam o gigante interior. Robbins afirma que a maioria das pessoas vive muito abaixo do próprio potencial justamente porque acredita nessas correntes como se fossem verdades inquestionáveis. Ele lembra que crenças limitantes não precisam ser racionais para nos dominar. Muitas vezes são baseadas em interpretações distorcidas do passado, em medos projetados ou em padrões herdados. Mas, uma vez aceitas como verdade, se tornam barreiras internas quase intransponíveis. Crenças fortalecedoras. As asas do gigante. Se crenças limitantes aprisionam, as crenças fortalecedoras libertam. Robbins mostra que pessoas de sucesso, líderes inspiradores e indivíduos realizados não são diferentes de nós em essência. O que os distingue é que escolheram acreditar em convicções que ampliam possibilidades, como: eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Todo desafio traz uma oportunidade. Eu mereço viver uma vida extraordinária. Posso encontrar um caminho ou criar um novo. Essas crenças funcionam como asas que permitem que o gigante interior voe alto. Quando acreditamos em algo fortalecedor, agimos com mais confiança, persistência e criatividade. Como as crenças são formadas? Robbins explica que crenças são formadas principalmente por 3 caminhos. Experiências pessoais. Quando passamos por algo marcante, interpretamos o evento e criamos uma convicção a partir dele. Exemplo: alguém que falhou em uma apresentação na infância pode criar a crença de que não sabe falar em público.
Modelos de referência. Absorvemos crenças das pessoas ao nosso redor: pais, professores, amigos, sociedade. Muitas vezes, carregamos convicções que nem são nossas, mas que herdamos sem perceber. Repetição e emoção. Quanto mais uma ideia é repetida com carga emocional, mais ela se enraiza. Isso explica por que traumas ou elogios marcantes moldam tanto nossa visão de mundo. Questionando as crenças. O passo fundamental para despertar o gigante é aprender a questionar crenças. Robbins desafia: quantas das ideias que governam sua vida já foram examinadas criticamente? Muitas vezes aceitamos crenças como verdades absolutas quando, na realidade, são apenas interpretações. Ele propõe perguntas transformadoras. Essa crença é baseada em fatos ou em interpretações? Ela me fortalece ou me limita? Se eu continuasse acreditando nisso, onde estaria daqui a 10 anos? Existe alguém que já provou que essa crença não é verdadeira? Essas perguntas funcionam como chaves que abrem a cela das crenças limitantes. Quando começamos a duvidar de uma crença negativa, já iniciamos o processo de enfraquecê-la. Substituindo crenças. Não basta apenas identificar e questionar crenças limitantes, é preciso substituí-las por crenças fortalecedoras. Robbins explica que a mente não tolera vazio. Se você remove uma crença sem colocar outra no lugar, ela retorna. O processo de substituição exige repetição e emoção. É como plantar uma nova semente. Precisa ser regada constantemente até criar raízes mais fortes do que as antigas. Robbins sugere o uso de afirmações positivas, visualizações e práticas emocionais intensas para consolidar novas convicções. Por exemplo, em vez de "eu nunca consigo", afirmar repetidamente: "eu sou capaz de aprender, crescer e conquistar". Em vez de "não mereço sucesso", declarar: "eu mereço prosperidade porque posso usá-la para impactar positivamente o mundo". O impacto imediato da mudança de crenças. Robbins compartilha histórias de pessoas que transformaram suas vidas rapidamente ao mudar crenças. Um homem que acreditava que nunca conseguiria emagrecer, após adotar a convicção de que seu corpo era templo de vitalidade, perdeu dezenas de quilos. Uma mulher que acreditava que não merecia amor, ao mudar essa crença, atraiu relacionamentos saudáveis. Esses relatos mostram que o gigante interior desperta quando trocamos correntes por asas. O ciclo das crenças, decisões e resultados. Robbins apresenta um ciclo poderoso. Crenças geram decisões, decisões geram ações, ações geram resultados, e resultados reforçam crenças. Se acreditamos que não somos capazes, decidimos não tentar, agimos pouco, colhemos resultados pobres, e reforçamos a crença de incapacidade. Mas quando acreditamos em nossa força, tomamos decisões ousadas, agimos com determinação, conquistamos resultados positivos, e fortalecemos ainda mais a crença no próprio poder. Esse ciclo pode ser vicioso ou virtuoso. A chave está em escolher crenças que alimentem o ciclo do crescimento. Conclusão do capítulo 2. Este capítulo é um convite radical à autoanálise. Robbins nos mostra que crenças são como o software que roda nossa vida. Se o programa é limitado, os resultados serão pobres. Se o programa é poderoso, os resultados serão extraordinários. Estar desperto é reconhecer que podemos reprogramar esse software. Não precisamos continuar carregando crenças herdadas ou negativas. Podemos escolher convicções que ampliem horizontes, despertem coragem e nos conduzam a uma vida plena. E o gancho que Robbins nos deixa é direto. Quais crenças você vai decidir substituir a partir de hoje? Essa escolha pode ser o primeiro passo para libertar o gigante que espera dentro de você. Capítulo 3. O domínio das emoções. O combustível do gigante. Tony Robbins nos lembra de algo fundamental. Nossas emoções são a força que move cada decisão, cada ação e, portanto, cada resultado da vida. Podemos ter as melhores crenças e os maiores sonhos, mas se as emoções estiverem contra nós, seremos paralisados. Da mesma forma, mesmo diante de dificuldades, se conseguimos acessar emoções de poder, podemos realizar o impossível. Ele afirma que as emoções são como combustível. Se abastecemos o carro com combustível errado, o motor falha. Se abastecemos nossa vida com medo, dúvida, raiva ou desesperança, nosso destino será de estagnação. Mas se cultivamos entusiasmo, confiança, determinação e gratidão,
criamos a energia necessária para mover o gigante interior. Emoções não acontecem por acaso. Uma das primeiras ideias que Robbins quebra é a noção de que emoções simplesmente acontecem. Ele explica que as emoções são geradas por 3 fatores principais. Fisiologia. A forma como usamos o corpo influencia diretamente nossas emoções. Postura, respiração, expressões faciais e movimento alteram instantaneamente o estado interno. Foco. Para onde dirigimos a atenção determina o que sentimos. Se focamos em problemas, sentimos medo ou tristeza. Se focamos em possibilidades, sentimos esperança e motivação. Linguagem. As palavras que usamos moldam nossas emoções. Dizer estou destruído gera um estado emocional completamente diferente de dizer estou cansado, mas posso seguir. Robbins ensina que, ao mudar um desses 3 elementos, podemos mudar imediatamente nossas emoções. O ciclo das emoções. Ele descreve como emoções geram comportamentos que reforçam ainda mais as mesmas emoções. Se alguém acorda triste, adota postura curvada, respiração curta, pensa em problemas e diz a si mesmo que nada vai dar certo. Esse ciclo se retroalimenta, aprofundando a tristeza. Mas se a mesma pessoa escolhe levantar-se ereto, respirar profundamente, focar em algo positivo e declarar palavras de confiança, muda o ciclo para emoções de poder. A grande virada está em perceber que não precisamos ser escravos de sentimentos, podemos intervir e direcioná-los. O poder dos estados emocionais. Robbins explica que cada decisão é tomada a partir de um estado emocional específico. Uma decisão feita em estado de medo será pequena, defensiva. Uma decisão feita em estado de confiança será ousada e expansiva. Por isso, dominar os estados emocionais é essencial. O gigante interior desperta quando aprendemos a entrar deliberadamente em estados de poder. Robbins chama isso de entrar em estado máximo. É aquele momento em que sentimos energia, clareza e coragem para agir em alto nível. Técnicas para mudar estados emocionais. Robbins apresenta práticas para alterar emoções de forma prática e imediata. Mude sua fisiologia. Levante-se, respire fundo, movimente-se, sorria. O corpo é a porta de entrada mais rápida para mudar sentimentos. Mude seu foco. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? O que há de bom aqui? No que devo me concentrar agora? Essas perguntas redirecionam a atenção. Mude sua linguagem. Substitua expressões negativas por palavras de poder. Em vez de estou arrasado, diga estou me reconstruindo. Essas mudanças simples, quando aplicadas, transformam imediatamente o estado emocional. As emoções como mensageiras. Robbins não prega ignorar emoções negativas. Pelo contrário, ele ensina que emoções desagradáveis são mensageiras. Elas carregam informações sobre algo que precisa ser ajustado. A raiva pode indicar que um limite foi ultrapassado. O medo pode alertar para a necessidade de preparação. A tristeza pode sinalizar que precisamos ressignificar uma perda. Quando escutamos a mensagem da emoção e agimos para transformá-la, crescemos. Mas quando nos afogamos nela, ficamos paralisados, criando um cardápio de emoções de poder. Tony sugere que cada pessoa crie conscientemente um repertório de emoções fortalecedoras que deseja cultivar diariamente. Por exemplo, confiança, entusiasmo, gratidão, determinação, amor. Ele recomenda que, logo ao acordar, façamos um ritual de entrar nessas emoções por meio de respiração, visualização e afirmações. Ao repetir esse processo, treinamos o cérebro para acessar estados de poder com facilidade. A diferença entre dor e prazer. Um dos pilares de Robbins é que seres humanos são motivados por 2 motores: evitar dor e buscar prazer. Todas as emoções estão ligadas a esses polos. Ele nos desafia a reprogramar o cérebro para associar dor a comportamentos negativos e prazer a comportamentos positivos. Por exemplo, associar dor à procrastinação e prazer à ação imediata. Associar dor a vícios e prazer a hábitos saudáveis. Esse realinhamento emocional é fundamental para mudanças duradouras. Histórias de transformação. Robbins compartilha relatos de pessoas que usaram o domínio das emoções para transformar a vida. Um vendedor que estava prestes a desistir da carreira, após aprender a entrar em estado emocional de confiança antes das reuniões,
multiplicou seus resultados. Uma mulher que vivia ansiosa aprendeu a mudar foco e linguagem, reduzindo drasticamente crises emocionais. Essas histórias mostram que o controle das emoções não é teoria, é prática que gera resultados concretos. Emoções e relacionamentos. Ele também ressalta que dominar emoções impacta diretamente os relacionamentos. Quantas discussões seriam evitadas se, em vez de reagir com raiva, escolhêssemos responder com calma? Quantas oportunidades seriam aproveitadas se, em vez de medo, acessássemos coragem? A presença emocional é um presente para nós e para os outros. Conclusão do capítulo 3. Este capítulo mostra que emoções são a energia vital do gigante interior. Não precisamos ser escravos delas, podemos ser mestres. Ao mudar fisiologia, foco e linguagem, assumimos o controle. Robbins nos desafia a criar um cardápio de emoções de poder e a praticá-las diariamente. O gigante desperta não quando eliminamos emoções negativas, mas quando aprendemos a usá-las como combustível para crescimento. E o gancho é irresistível. Se você pudesse escolher viver todos os dias em estados emocionais de confiança, entusiasmo e determinação, que tipo de vida começaria a construir a partir de agora? Capítulo 4. A linguagem e as perguntas que moldam o destino. Tony Robbins afirma: as palavras que escolhemos diariamente não apenas descrevem a realidade, mas a criam. Linguagem é poder, e quando aprendemos a usá-la conscientemente, passamos a moldar pensamentos, emoções e ações de forma positiva. Ele destaca que a qualidade da nossa vida está diretamente ligada à qualidade da linguagem que usamos conosco e com os outros. Palavras são códigos emocionais. Se dizemos estou exausto, o corpo responde com desânimo. Se dizemos estou determinado, a mente e o corpo despertam energia. A linguagem como filtro da experiência. Robbins nos mostra que a linguagem é como um dicionário emocional. Cada palavra carrega uma carga que intensifica ou suaviza o que sentimos. Ele chama atenção para como muitas pessoas usam expressões que amplificam emoções negativas sem perceber. Por exemplo, dizer estou furioso gera um estado emocional muito mais intenso do que dizer estou um pouco irritado. A escolha de palavras altera a forma como experimentamos o mundo. Assim, Robbins nos convida a revisar o vocabulário emocional. Se substituímos palavras que reforçam dor por termos que suavizam, diminuímos a intensidade da emoção negativa. Da mesma forma, se ampliamos palavras de poder, aumentamos o impacto positivo. O vocabulário transformacional. Ele apresenta a ideia de criar um vocabulário transformacional, um conjunto de palavras intencionalmente escolhidas para direcionar emoções e estados. Por exemplo, em vez de dizer fracassei, podemos dizer aprendi. Em vez de dizer é impossível, podemos dizer é desafiador, mas encontrarei um caminho. Em vez de não aguento mais, podemos usar estou em processo de mudança. Esse ajuste sutil muda radicalmente a percepção e, consequentemente, as ações. O poder das metáforas. Além das palavras isoladas, Robbins mostra que as metáforas que usamos também moldam nossa vida. Metáforas são comparações que dão forma às experiências. Se alguém diz minha vida é uma batalha, viverá sempre em tensão. Se diz minha vida é uma jornada de aprendizado, enfrentará desafios de forma mais leve. As metáforas que escolhemos se tornam profecias autorrealizáveis. Robbins nos convida a substituir metáforas negativas por imagens inspiradoras que alimentem coragem e esperança. As perguntas que dirigem a mente. Se as palavras moldam emoções, as perguntas moldam o foco. Robbins insiste: quem faz boas perguntas cria boas respostas, e quem cria boas respostas constrói uma boa vida. A mente humana está sempre em busca de respostas. Quando fazemos perguntas negativas, como por que nada dá certo para mim, a mente gera justificativas negativas. Mas quando perguntamos o que posso aprender com isso, ou como posso usar isso a meu favor, encontramos soluções. Ele afirma que a diferença entre pessoas de sucesso e pessoas comuns está, muitas vezes, no tipo de perguntas que fazem a si mesmas diariamente. Perguntas de qualidade para despertar o gigante. Robbins sugere que adotemos perguntas padrão que nos coloquem em estados emocionais de poder. Algumas delas são: o que há de bom nesta situação? O que posso aprender aqui? Como posso usar isso para crescer? O que posso fazer agora para melhorar as coisas?
Pelo que posso ser grato neste momento? Essas perguntas redirecionam o foco para soluções, aprendizado e gratidão, mudando instantaneamente o estado emocional. A comunicação interna. Robbins lembra que não falamos apenas com os outros, mas principalmente conosco mesmos. Esse diálogo interno é constante e, muitas vezes, negativo. Palavras de crítica, dúvida e autossabotagem minam nossa confiança. Aprender a se comunicar internamente de forma positiva é uma das chaves do livro. Isso não significa negar problemas, mas escolher palavras que despertem força em vez de paralisia. Quando nos dizemos eu consigo, vou encontrar um jeito, o cérebro começa a buscar soluções. Quando repetimos não dá, não sou capaz, o cérebro desiste antes de tentar. Comunicação com os outros. Além da linguagem interna, Robbins reforça que a forma como nos comunicamos com os outros também molda a vida. Palavras podem destruir relacionamentos ou curá-los, podem gerar conflitos ou promover união. Ele ensina que, quando usamos linguagem de presença e respeito, criamos conexões genuínas. O segredo é sempre buscar palavras que construam em vez de ferir. O exemplo das grandes lideranças. Robbins cita exemplos de líderes que transformaram nações ou movimentos usando palavras poderosas. Discursos que mudaram a história são prova de que linguagem é energia em ação. Martin Luther King não disse talvez um dia as coisas melhorem, mas declarou com firmeza: eu tenho um sonho. Essa frase, simples e carregada de emoção, mobilizou milhões. Da mesma forma, podemos usar a linguagem para liderar nossa própria vida e influenciar positivamente aqueles ao nosso redor, criando um ritual de perguntas. Para tornar o poder das perguntas prático, Robbins sugere criar rituais diários de reflexão. Logo ao acordar, em vez de deixar a mente vagar, podemos nos fazer perguntas intencionais. Pelo que posso ser grato agora? O que posso fazer hoje para avançar em direção aos meus sonhos? Quem pode se beneficiar se eu estiver no meu melhor estado hoje? Esses rituais treinam a mente a começar o dia em estados emocionais de poder, direcionando energia para o que importa. Conclusão do capítulo 4. Este capítulo mostra que a linguagem e as perguntas são ferramentas de criação de realidade. Palavras moldam emoções, metáforas moldam percepções e perguntas moldam foco. O gigante interior desperta quando aprendemos a falar conosco e com os outros de forma fortalecedora, escolhendo um vocabulário de poder e cultivando perguntas que nos colocam em estados de crescimento. E o gancho que Robbins nos deixa é transformador. Se as palavras que você escolher hoje definissem seu destino, quais escolheria para narrar sua vida? Capítulo 5. O poder das decisões e dos valores. Tony Robbins começa este capítulo com uma declaração direta: é nos momentos de decisão que o destino é moldado. Essa frase é o coração de Desperte seu gigante interior. Robbins quer que entendamos que a vida que vivemos hoje não é fruto do acaso, nem apenas das circunstâncias, mas das decisões que tomamos repetidamente ao longo do tempo. Ele lembra que, muitas vezes, acreditamos que o que nos limita é falta de recursos, dinheiro, tempo, conhecimento ou apoio. Mas a verdade, segundo Robbins, é que o que realmente define nossa vida não são os recursos, mas sim a nossa capacidade de tomar decisões firmes e alinhar essas decisões com nossos valores mais profundos. A decisão como ponto de virada. Robbins conta histórias de pessoas que, em um único momento de decisão, mudaram radicalmente a trajetória de suas vidas. Decidir parar com um vício, decidir encerrar um relacionamento abusivo, decidir empreender mesmo sem garantias, decidir cuidar do corpo, decidir se comprometer com um propósito maior. Ele insiste que decisões verdadeiras criam destinos novos, porque a decisão verdadeira vem acompanhada de compromisso emocional. Não é um vou tentar, mas um eu vou. Quantas vezes adiamos decisões, esperando que as condições sejam ideais? Robbins mostra que esse é um dos maiores erros. Condições raramente são perfeitas. O que cria transformação é a decisão firme, que gera ação, que por sua vez cria novas condições. Decisão x desejo. Um ponto essencial do capítulo é a diferença entre desejo e decisão. Desejar é querer algo, mas sem compromisso real. Decidir é se comprometer emocionalmente, é eliminar outras opções, é fechar a porta da dúvida. Robbins afirma: quando você toma uma decisão verdadeira, o caminho já está meio andado. Isso porque, a partir do momento da decisão, sua mente,
Suas emoções e suas ações começam a se alinhar em busca da realização. Valores. A bússola da vida. Mas Robbins alerta: não basta decidir qualquer coisa, é preciso decidir em harmonia com seus valores. Valores são as forças invisíveis que guiam nossas escolhas. Eles são como uma bússola interna que aponta para o que consideramos importante: amor, liberdade, segurança, crescimento, contribuição, sucesso, família, entre outros. Muitos conflitos internos acontecem porque nossas decisões estão desalinhadas com nossos valores. Uma pessoa que valoriza a família, mas passa a maior parte do tempo no trabalho, sentirá vazio. Outra que valoriza a liberdade, mas escolhe um estilo de vida que restringe suas opções, sentirá frustração. Por isso, Robbins convida cada um a identificar claramente seus valores centrais. Saber o que é mais importante permite tomar decisões coerentes, eliminando o peso da indecisão. Hierarquia de valores. Não basta apenas listar valores, é preciso organizá-los em hierarquia. Qual é o valor supremo da sua vida? O que vem em segundo lugar? O que você jamais abriria mão? Robbins explica que essa hierarquia define nossas prioridades reais, não apenas o que dizemos que é importante. Muitas vezes declaramos que saúde é prioridade, mas nossas decisões diárias não refletem isso. Quando organizamos a hierarquia de forma consciente, passamos a viver com integridade. Valores em conflito. Um dos maiores desafios é quando nossos valores entram em conflito. Por exemplo, alguém que valoriza sucesso profissional e também valoriza tempo com a família pode viver dividido. Robbins ensina que precisamos redefinir significados para resolver esses conflitos. Podemos escolher acreditar que investir na carreira também é uma forma de cuidar da família, ou que passar tempo com a família fortalece a energia para crescer profissionalmente. A chave é integrar valores em vez de colocá-los em oposição. Decisões consistentes criam destino. Outro ensinamento crucial é que não são as decisões únicas e grandiosas que moldam o destino, mas a consistência nas pequenas decisões diárias. Decidir cuidar da saúde não é apenas um momento, é cada escolha de refeição, cada treino, cada hora de sono. Decidir amar não é apenas no dia do casamento, é em cada gesto de paciência, escuta e carinho. Robbins enfatiza: o poder está em alinhar decisões diárias aos valores centrais, criando consistência que constrói resultados ao longo do tempo. O preço da indecisão. Ele alerta que a indecisão tem um preço altíssimo. Muitas pessoas vivem paralisadas porque não querem errar. Mas a indecisão prolongada é, por si só, uma decisão de estagnação. Robbins afirma que errar pode trazer aprendizado e crescimento, mas não decidir rouba energia, tempo e oportunidade. O gigante interior desperta quando escolhemos decidir, mesmo sem garantias absolutas, confiando que poderemos ajustar o curso ao longo do caminho. Decisões que redefinem identidade. Robbins mostra que algumas decisões têm o poder de redefinir nossa identidade. Decidir não ser mais vítima, decidir ser alguém que contribui, decidir viver com paixão. Essas escolhas não apenas mudam comportamentos, mas transformam a forma como nos vemos. E quando a identidade muda, todo o sistema de crenças, emoções e ações também se alinha. Por isso, Robbins chama essas de decisões mestre, porque remodelam toda a vida. Perguntas para decisões poderosas. Para facilitar o processo, Robbins sugere perguntas que orientam decisões de qualidade. Essa decisão está alinhada aos meus valores mais profundos? Que impacto ela terá daqui a 5 ou 10 anos? Essa escolha expande ou limita minhas possibilidades? Essa decisão me aproxima ou me afasta de quem eu quero me tornar? Perguntas como essas eliminam dúvidas e nos conectam com clareza. Conclusão do capítulo 5. Neste capítulo, Robbins nos conduz ao coração do despertar, decisões firmes, valores claros e consistência diária. Ele mostra que, enquanto não assumirmos a responsabilidade de decidir conscientemente, viveremos como folhas ao vento, levados pelas circunstâncias. Mas quando aprendemos a alinhar decisões a valores, criamos integridade, propósito e direção. Decisão é poder. E o gigante interior só desperta quando assumimos que, a cada momento, podemos escolher quem seremos e como viveremos. O gancho final de Robbins é arrebatador. Se a sua vida fosse definida pelas decisões que você tomar hoje, que destino estaria escolhendo agora? Capítulo 6. Despertando o gigante.
A vida extraordinária começa agora. Tony Robbins encerra sua obra com um chamado direto, quase como um grito de guerra. O gigante dentro de você está esperando para ser despertado, mas só você pode fazer isso acontecer. Ele não está adormecido por falta de poder, mas por falta de decisão, de presença e de ação. O objetivo do livro inteiro foi mostrar que esse poder já existe em você, e que não precisa de condições perfeitas ou de circunstâncias ideais para ser colocado em movimento. A pergunta que ecoa neste capítulo é simples e avassaladora. Você vai continuar vivendo como está ou vai se comprometer a despertar esse gigante agora? Relembrando a jornada. Robbins recapitula a jornada que percorremos até aqui. Primeiro, aprendemos que tudo começa com decisão, uma escolha consciente de assumir o controle da própria vida. Em seguida, mergulhamos no mundo das crenças, descobrindo que muitas delas nos aprisionam e que precisamos substituí-las por convicções fortalecedoras. Depois, entendemos que as emoções são combustível, e que temos o poder de criar estados emocionais de poder em vez de sermos vítimas de sentimentos destrutivos. Em seguida, vimos o impacto da linguagem e das perguntas, que moldam nosso foco e nossa percepção. Por fim, reconhecemos a força das decisões consistentes, alinhadas a valores, como alicerce de uma vida plena. Agora, no último passo, Robbins nos chama a integrar tudo isso em ação. O gigante não acorda sozinho. Robbins é enfático: ler, ouvir ou até mesmo sentir-se inspirado não é suficiente. Quantas vezes já tivemos momentos de motivação que desapareceram no dia seguinte? O que desperta o gigante não é inspiração passageira, mas ação consistente. Ele afirma que conhecimento sem ação é ilusão. Podemos entender cada conceito deste livro, mas se não aplicarmos, nada muda. O gigante interior só desperta quando escolhemos agir em congruência com nossas novas crenças, emoções, palavras e valores. O poder do compromisso. Uma das chaves finais apresentadas por Robbins é o compromisso público. Quando declaramos nossas decisões e objetivos para outras pessoas, aumentamos nossa responsabilidade. Isso nos impulsiona a agir porque não queremos quebrar a palavra que demos. Ele sugere que, ao tomar uma decisão transformadora, você a compartilhe com alguém de confiança, alguém que possa te apoiar e cobrar consistência. Isso cria um ambiente de responsabilidade que fortalece o despertar do gigante. O papel dos padrões diários. Robbins nos lembra que não são os grandes gestos isolados que mudam a vida, mas os padrões repetidos diariamente. Pequenas ações, quando feitas com consistência, criam resultados extraordinários. Ele nos desafia a identificar quais padrões precisamos eliminar e quais precisamos cultivar. Pergunte-se: quais hábitos estão apagando meu gigante? Quais hábitos podem fortalecê-lo? Essa clareza é essencial para criar uma vida em que o gigante possa permanecer desperto. A vida extraordinária. Robbins define uma vida extraordinária como aquela em que vivemos em harmonia com nossos valores, em que usamos nossas forças para contribuir, em que não apenas sobrevivemos, mas florescemos. Uma vida extraordinária não significa ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentar cada desafio com presença, poder e coragem. É saber que, mesmo diante das tempestades, o gigante está desperto e pronto para avançar. Contribuição. O maior propósito. No auge de sua mensagem, Robbins lembra que despertar o gigante não é apenas sobre conquistas pessoais. O verdadeiro propósito é contribuir, é usar nosso poder para impactar positivamente a vida dos outros. Ele afirma que felicidade sem contribuição é vazia. O gigante desperto não vive apenas para si, mas para servir, amar e deixar um legado. Quando direcionamos nosso poder interior para melhorar o mundo ao redor, encontramos um nível de realização que nenhuma conquista isolada pode oferecer. O inimigo. Voltar a dormir. Robbins também alerta: o maior perigo não é nunca despertar o gigante, mas sim acordá-lo e deixá-lo voltar a dormir. Isso acontece quando deixamos que a rotina, as distrações e o medo nos afastem da ação. Por isso, ele insiste na importância de cultivar rituais diários, práticas simples que mantêm o gigante ativo. Revisar crenças, ajustar linguagem, escolher estados emocionais, tomar decisões consistentes. Esse ciclo precisa ser renovado diariamente. O agora é o único momento. Um ponto central deste capítulo é o poder do agora. Robbins reforça que muitas pessoas adiam o despertar do gigante para um dia, quando tiverem mais dinheiro, mais tempo, mais apoio. Mas o amanhã nunca chega.
O único momento real é este. Ele pergunta: se não for agora, quando será? Essa é a chamada final para abandonar desculpas e assumir o controle da vida imediatamente. A identidade do gigante. Robbins ensina que, quando despertamos o gigante interior, não apenas mudamos comportamentos, mas redefinimos quem somos. A identidade se transforma. Passamos a nos ver como líderes da própria vida, como pessoas capazes, merecedoras e determinadas. Essa identidade é a fundação para todas as vitórias futuras. O gigante desperto não se contenta com menos do que uma vida significativa. O legado do gigante. Por fim, Robbins nos leva a refletir sobre o legado. O que deixaremos para aqueles que virão depois de nós? Não serão apenas bens materiais, mas o impacto das nossas presenças, escolhas e contribuições. O gigante desperto inspira outros a despertarem também. Ele afirma que esse é o verdadeiro poder: criar uma corrente de transformação que ultrapassa nossa existência. Conclusão do capítulo 6. Este último capítulo é um convite à ação definitiva. Robbins nos lembra que todos os conceitos apresentados no livro só têm valor se aplicados. O gigante está aí, esperando. Mas ele não desperta com intenções, desperta com decisões e ações. A pergunta final é simples, mas arrebatadora: o que você vai decidir hoje? Vai viver como antes ou vai despertar seu gigante interior e criar a vida extraordinária que merece? Robbins encerra com uma certeza: o poder já está dentro de você. O gigante não é algo a ser conquistado fora, mas algo a ser libertado de dentro. O momento é agora. E assim finalizamos mais um resumo. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo deixamos um link com uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada.